Oi, meu povo, hoje eu vim falar sobre os acordos, que é aí essa política de paz entre espécies, né, entre submundo e Nelflins, que existe no universo dos Caçadores de Sombras. Então, hoje a gente vai conversar um pouco a respeito desse acordo, como ele foi feito, quanto tempo durou, sobre o que ele aborda. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, se inscreve no canal, curte o vídeo. A gente tem vários vídeos a respeito de Shadowhunters, Caçadores de Sombras aqui no canal. Me siga nas redes sociais, são todas Patrick Rocha PR. Se você quiser comprar o livro Codex dos Caçadores de Sombras, onde contém praticamente a história inteira dos Caçadores de Sombras, ou qualquer livro aqui da coleção de Caçadores de Sombras, compra pelo meu link que tá aqui no comentário fixado. Comprando pelo meu link você me ajuda bastante, tá bom? Então vamos falar a respeito desses acordos. Os acordos, eles estão aí em pauta já faz 120 anos que estão tentando chegar a um consenso, né? Porque os primeiros acordos, ele foi tratado de um jeito que no decorrer dos anos foi sendo modificado, né? O último, acho que já tá na 10ª edição, mas o último que a gente tem aqui de notícias sobre os acordos é sobre a 9ª edição. A 10ª edição ainda não saiu nada a respeito. E a 9ª edição foi em 91. A 10ª edição é de 2007, mas a gente ainda não tem muito o que falar sobre ela. Mas o que se trata os acordos? Os acordos são ali a lei, né, que protege submundo e Nelflins de um do outro, né, que é o documento ali de coexistência entre espécies. Porque antes dos acordos, os Nelflins tratavam qualquer membro do submundo como uma ameaça. Então vivia tendo guerra entre eles, né? Pessoas morrendo de todos os dois lados, né? Do submundo e do Nelflins. Então, até que chegou um ponto onde as pessoas pararam e pensaram sobre isso. Pensaram em entrar em um consenso onde as espécies poderiam coexistir, né? Existissem regras ali de ambos os lados, onde protegeriam a existência de ambos os lados. Então, nisso começou ali a ser trabalhado o acordo entre eles. No começo, os acordos não foram muito bem aceitos. Até hoje, praticamente não é muito bem aceito. Eu falo como se fosse uma coisa real, né? Mas até hoje, assim, atual presente momento dos livros, 2012. Os acordos não são bem aceitos por toda a comunidade ali dos Caçadores de Sombras. E nem pelo submundo, até porque os acordos não protegem inteiramente os direitos desse pessoal do submundo, né? Antigamente existia muito espólios de guerra, né? Onde as pessoas, os Caçadores de Sombras iam lá, matava ali os membros dos submundos e pegava coisas ali desse membro do submundo e levava ou vendia. Existia ali esses troféus de guerra, né? Então, quando começou ali a ser discutidos os acordos, esse pessoal que lucrava com esses espólios, né, com esses troféus de guerra, eles ficaram muito preocupados com a sua atual renda. E nem só por isso, existe muito preconceito a respeito do submundo, né? Membros dos Caçadores de Sombras contra os membros do submundo e vice-versa. Cada membro ali tem o seu a sua preconcepção sobre os outros, né? Os Caçadores de Sombras já tinham em mente que o submundo era esses monstros, matadores sanguinários, demônios. E os membros do submundo tinham a visão dos Caçadores de Sombra, que eram aquelas pessoas que se achavam arrogantes, donos da razão, que poderia ir lá e matar você sem ter uma desculpa justificativa, simplesmente chegar e matar. Então, existia muito conflito a respeito desses dois universos, né? Então, os acordos vieram aí para unificar isso tudo e manter tudo sobre a paz. Começou aí em 1815. Começou mesmo em 1815.
Mas os acordos foram propriamente ditos acordos foi em 1872, onde realmente foi começado a trabalhar a questão dos acordos. Antes era só umas questões de manter a paz, né? Uns tratados. Mas isso, como eu falei, no decorrer do tempo foi modificando algumas coisas, algumas leis foram sendo alteradas, algumas questões ali foram ampliadas, outras tiradas, né? Como antigamente o acordo deixava os vampiros ter ali os seus subjugados. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo aqui sobre os vampiros. Mas depois nos acordos essa questão dos subjugados foi retirada, então não pode mais ter subjugados. Então existem várias mudanças aí. A última mudança iria acontecer em 1992. 1992, né? A nona edição dos acordos, onde foi toda uma reunião ali no Salão dos Acordos, onde juntou membros do submundo, caçadores de sombras, para discutir a respeito das modificações nos acordos. Só que ali, no meio dessa reunião, houve um ataque do Círculo, né, liderado pelo Valentim Morgenstern. Ele era muito contra, abertamente contra essa questão dos acordos, porque ele via o pessoal do submundo como ameaça a ser aniquilada, neutralizada, né? Ele não queria compactuar com isso. E ele vê os caçadores de sombras compactuando, fazendo um acordo de paz com os submundo, ia muito de contra ao que ele acreditava e o que ele acreditava ser o trabalho de um caçador de sombra. Então ele, juntamente com o Círculo, invade ali, não invade, eles já estavam ali presentes na reunião, até que chegou um momento na reunião onde eles se levantaram e começaram a atacar. No meio desse ataque, várias pessoas morreram, membros do submundo, membros dos caçadores de sombras. Acho que nesse momento eles viram realmente o quão importante o Círculo é. O Círculo não, os acordos são. Porque naquele momento, membros do submundo e dos caçadores de sombras se juntaram contra o Círculo para poder lutar contra aquele inimigo em comum. Então ali eles viram a importância do Círculo, dos acordos. Então, esses dois mundos se juntaram, derrotaram ali o Círculo e sua gangue, o que resultou ali na fuga do Valentim, né? Que o Valentim fugiu, voltou para casa. Naquele momento, o que aconteceu foi que o Valentim pôs fogo na casa, se matando e matando a esposa e o filho. Mas isso a gente descobre que não é bem assim depois de algum tempo. Mas até aquele momento, isso foi o que aconteceu. Mas esse ataque do Círculo foi mais um incentivo para fazer os acordos, para mudar os acordos e melhorar os acordos, porque eles viram que aquilo ali não estava levando a nada, né? Ambos os lados se matando e a gente precisa de paz. Então, em 1992, teve aí o consenso do acordo. E até hoje a gente vê eles sendo trabalhado, né? Tanto que no conselho ali, cada membro cada segmento, cada espécie do mundo, do submundo tem sua cadeira ali no conselho, né? Os feiticeiros têm seu representante, os vampiros têm seu representante, os lobisomens têm seu representante, as fadas tinham seu representante ali, mas depois da Guerra Fria isso foi mudado. Não, da Paz Fria, isso foi mudado. Bom, basicamente é isso que aborda os acordos. A gente não vê necessariamente aqui o que fala a respeito do que são ou não as regras, né, de cada um dos lados a respeito nos acordos. A gente é mais excitado, mas a gente vê ali um por cima, né, que consiste em eles agora têm direitos, né, podem direito à adoção de uma criança mundana, direito a um julgamento que antes não tinha julgamento para os membros do submundo, né? Os caçadores de sombras chegavam lá e decidiam se era culpado ou não. Os membros do submundo agora são tratados como pessoas, né?
como membros do submundo, não só como demônios a ser mortos. Aí, como eu falei também, os caçadores de sombras não podem mais pegar espólios de guerra, né? Que, até porque eu acho que aqui na trilogia aqui, ó, do Peças Infernais, a gente vê um pouco mais sobre essa questão dos espólios e é uma coisa bem grotesca. Então não pode mais ter isso. Os vampiros não podem mais ter subjugados. Então tem várias questões aí a respeito disso, né? Cada um tem a sua própria política interna, que os caçadores de sombras não podem interferir, a não ser que aquilo extrapole e ameace a vida de outros. Cada um lida com a sua política interna, com os seus habitats. Então, existem várias questões aí a respeito disso, né? Então, no mais é isso. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre os acordos. E se você quiser comprar qualquer um livro aqui dos Caçadores de Sombras, é só comprar com o meu link aqui que tá no comentário fixado, que você me ajuda bastante, ok? Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo. Beijão. Tchau, gente.